Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma aula de CNM do módulo 2 e hoje nós vamos estar falando um pouco de estatística. Mas o que é estatística, pessoal? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Para começar, nós vamos ler aqui uma notícia, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estatística, tá bom? População de rua na cidade de São Paulo aumenta 53% em 4 anos e chega a 24 mil pessoas. O censo de 2019 apontou que 24.344 pessoas moravam nas ruas da cidade. Em 2015, data do último levantamento, eram 15.905 moradores em situação de rua. Continuando aqui a falar, sobre aí a desigualdade social, ontem a professora Fabiane já falou aí um pouquinho mais, sobre os moradores de rua. Aliás, sobre uma moradora de rua que escreveu o diário, Então, nós vamos estar falando aqui sobre esses números, Olha quanta gente na rua, pessoal, 24.344 pessoas. Destas, 11.693 estão acolhidas e 12.651 em logradouros públicos, ou seja, nas ruas, nas calçadas, Bom, e como eles sabem desses números? Através de um instituto, chama-se IBGE, não sei se vocês já ouviram falar, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele reúne dados sobre a vida das pessoas. Então, quais dados? Números de habitantes, que são homens, quantas são mulheres, quantas são crianças. Ele foi criado em 1936 para organizar essas informações, para eles administrarem um pouco melhor, porque a cidade foi crescendo, o estado, o Brasil foi crescendo, e assim, eles precisavam de um setor para cuidar disso, para saber como é que está o desenvolvimento das pessoas. Mas enfim, o que é estatística? Estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados numéricos. Ou seja, eles cuidam tudo que é relacionado a números. Então, quando vocês veem aí no jornal, esses gráficos aqui, tá vendo? Foi esse setor que cuida da estatística, dos números. Aqui tem alguns dados, tá? Esse é um gráfico de barras e nos fala quais os motivos que levaram à situação de rua. Quais motivos levaram essas pessoas a estarem na rua? O primeiro aqui é drogas, com 27% da população. O segundo, álcool, com 25% da população. 23% eles estão na rua por causa de conflitos familiares. 10% por causa de desemprego, perda de moradia. E o restante por decepção amorosa, por escolha, por violência e outros fatores. Esse é um outro tipo de gráfico, tá? Ele chama gráfico de pizza. E aqui ele nos dá a informação onde passam o tempo. Então, onde que esses moradores passam o tempo? Bom, aqui em azul, 23% passam em praças ou parques. Aqui, ó, em lilazinho, 23% passam pelas ruas perambulando. Em amarelo, 10% passam nas calçadas ou calçadão. Em verde, 10% nos centros populares. Em marquises e outros. Bom, esse último modelo que eu peguei aqui para vocês chama-se gráfico de linhas. Aqui nós temos informação onde eles dormem. Então, onde os moradores de rua dormem? 21% em marquises, 21% em casa de passagem. O que é essa casa de passagem? São abrigos, tá? 17% em praças ou parques, 17% em calçadas ou calçadão, e o restante aqui, outros, incluindo pontes, viadutos, prédios abandonados, tá? Bom, nós conhecemos aí 3 tipos de gráficos, e é isso que a estatística faz. Ela organiza os dados, tá bom? Numérica. Como que eles fazem isso? O IBGE faz a pesquisa com as pessoas, então vai de porta em porta, ou então os moradores de rua vai de pessoa em pessoa, perguntando, fazendo essa pesquisa para eles montarem
os gráficos, os números, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Por que será que tem tanto morador de rua? Será que os governantes fazem alguma coisa com relação a isso? Nós vamos ver. Vamos às atividades? 1. Como é chamado o ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação de dados numéricos? Geografia, estatística ou dinâmica? 2. Observando os dados sobre situação de rua do IBGE, 11.693 pessoas estão acolhidas e 12.651 pessoas estão nas ruas. Quantas pessoas são no total? Aqui vocês podem fazer a continha, tá? Tem as opções: 24.000, 24.724, 24.344. Mas vamos lá. Explicar então aqui das casinhas, né? Provavelmente vocês já devem conhecer que essa casinha então da unidade, essa da dezena, esta da centena e essas duas aqui antes do ponto. Essa daqui é da unidade de milhar, que chama. E essa daqui é da dezena de milhar. Mas como eu faço essa conta, Pro? Normal, como você já sabe. Começa aqui. Pela direita, faz o 3 mais 1. Depois vem pra cá 9 mais 5. Depois vem pra cá o 6 mais 6. Depois vem pra cá 1 mais 2. Depois vem pra cá 1 mais 1. Tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer a continha. Porém, tem a resposta lá na aula. 3. No abrigo foram recebidos 146 mulheres e 127 homens. Quantas pessoas o abrigo recebeu no total? É só fazer mais uma continha aqui, tá bom? Obrigada, então, por vocês estarem aqui comigo. Um grande beijo. Fiquem com Deus.